Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com você, com toda a sua família. É uma alegria muito grande estarmos aqui na casa do nosso Deus e podermos levar a palavra do Senhor, o ensino das Sagradas Escrituras a toda a igreja que se reúne nos seus lares, nesses dias de pandemia. Nós estamos impedidos de estar participando do nosso culto presencial e isso se deve por conta dessa situação que nós estamos vivendo e devemos obedecer às autoridades nesse sentido, porque é uma forma da gente evitar uma maior disseminação desse vírus. E enquanto perdurar esse período de lockdown, nós estaremos com essa nossa programação sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube. E fica então o nosso convite para você se inscrever no nosso canal, deixar lá o seu like, acionar o sininho, enfim. Você está participando conosco desse tempo em que estamos estudando a palavra de Deus. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos estar lendo o final do verso 54 em diante. Diz assim, a partir do final do verso 54. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Meus amados irmãos, nós temos enfrentado momentos delicados, difíceis nesses últimos dias. Hoje estava acompanhando o noticiário e nós chegamos a uma cifra, um quantitativo de mais de 295 mil mortos até agora aqui no Brasil. 295 mil mortos pela Covid. E infelizmente, até esse momento, apenas 1,66% da população brasileira tomou as 2 doses da vacina. Nós temos aí, aqui no Brasil, duas vacinas que estão sendo utilizadas. Mas, somando todos aqueles que tomaram as 2 doses dessas 2 vacinas, apenas 1,66% da população foi vacinada, E nós ficamos perplexos quando esses números e estatísticas deixam de ser informações divulgadas pela mídia. Porque enquanto isso são apenas números frios, dados estatísticos que estão sendo divulgados nos noticiários, talvez isso não nos abale tanto. Porém, quando esses dados, eles se transformam em pessoas que nós amamos e que foram atingidas por esse vírus, tudo isso faz diferença. É nesse momento que nós vemos as pessoas amedrontadas pela morte, e muitos sendo empurrados contra a sua própria fé, levando alguns a duvidarem das suas crenças e de Deus. São dias em que parece que a morte é o grande vilão e está vencendo essa batalha. Porém, amados, as Escrituras nos dão conta de uma realidade que o mundo desconhece e que é importante que a entendamos a fim de não nos desesperarmos, mas descansarmos nas mãos daquele que é autor e consumador da nossa fé. A passagem que nós temos lido fala de uma promessa de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele faz uma citação do profeta Oséias, lá no capítulo 25, verso 8, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo vai parafrasear o profeta Oséias. E não somente isso, ele vai mostrar que a morte foi vencida, e essa vitória, ela se dá por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aí o versículo 57. É graças a Deus que isso acontece. E aí então o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra de incentivo,
de admoestação. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo: amados, o que vocês estão fazendo, o serviço que vocês estão pregando, a forma como vocês anunciam o Evangelho, tudo isso não é vão, pois está sendo feito para o Senhor. Mas, hoje, nós queremos responder algumas questões que muitos estão inquietos, pois tem gerado diversas respostas. Não apenas o cristianismo, em especial o cristianismo ou os evangélicos, procuram apresentar respostas acerca da morte. Todas as religiões, a própria filosofia, tem algo a falar sobre a morte. Mas o foco nessa noite não é o que os outros têm a dizer, mas o que as Sagradas Escrituras têm a nos mostrar, pois é nela que nós vamos encontrar o conforto, o consolo, em momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Nosso objetivo é dizer o que a palavra de Deus nos declara acerca desse tema. E nós então escolhemos aqui 3 perguntas para responder. Vamos tentar caminhar sobre esse tema. Se porventura nós não conseguirmos responder as 3 perguntas nessa noite, aí nós continuaremos essa temática na próxima terça-feira, assim o Senhor nos permita. A primeira pergunta é: por que os cristãos morrem? Segunda pergunta: o que devemos pensar sobre a nossa morte e a morte dos outros? Terceiro: o que acontece quando as pessoas morrem? E é claro que esse tema da morte está muito presente nas nossas vidas, em especial pela dor, pelo sentimento de ausência, de perda, que todos nós estamos passando em virtude da morte do nosso pastor Beto, a quem tanto amamos. E isso, claro, às vezes nos causa angústia, às vezes até mesmo pode gerar momentos de dúvida. Por que que isso aconteceu com ele? Por que não foi com um assassino, com alguma pessoa que exerce aí algo que prejudica os outros? Mas, amados, é importante a gente entender o cuidado de Deus com as nossas vidas, até mesmo frente a situações mais difíceis. Eu acho que todos se lembram daquela ocasião em que o apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro foram presos pelo rei Herodes. E a palavra de Deus diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, que enquanto o apóstolo Tiago, ele foi morto, foi decapitado, o apóstolo Pedro milagrosamente foi solto. Havia um propósito tanto na morte de Tiago, quanto na libertação de Pedro. É claro que isso também não privou Pedro, anos depois, de ser morto pelo Império Romano. Então a gente vai ver que até mesmo em meio à morte, nós vamos encontrar a resposta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O teólogo e escritor Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele faz comentários que facilitarão a nossa compreensão a fim de respondermos a essas 3 perguntas. Primeira delas: por que os cristãos morrem? É certo que todos os homens morrem, mas o que gera essa morte? Né? Por que que o cristão morre? Paulo diz claramente em Romanos capítulo 8, verso 1, que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que a morte do cristão não é uma punição. Nós morremos não porque estejamos sendo punidos pelos nossos pecados. Todas as penalidades dos nossos pecados já foram pagas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim, embora saibamos que os cristãos morrem, nós não devemos considerar a morte dos cristãos como uma punição de Deus, como algo resultado da penalidade devida a nós por causa dos nossos pecados. Eu sei, você sabe, que o salário do pecado é a morte. Todos nós entendemos isso.
Mas essa penalidade não se aplica a nós, nem em termos de morte física, nem em termos de morte espiritual, ou separação de Deus, porque tudo já foi pago por Cristo. Portanto, deve haver outra razão que não a punição de nossos pecados para que os cristãos enfrentem a morte. Então, o fato de nós passarmos pela morte, de enfrentarmos a morte, de experienciarmos a morte, não se deve a uma punição por conta dos nossos pecados. Lembre-se, os seus pecados, os meus pecados, já foram quitados, pagos por Jesus. Ele levou sobre si essa culpa e ele nos perdoou. Segundo, a morte é o resultado final da vida de um mundo decaído. Nós estamos num mundo que está em queda. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 26, ele diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. O último aspecto, queridos, desse mundo decaído, que vai ser removido por Jesus, é a morte. Nós estamos vivendo num mundo decaído, num mundo em pecado. É por isso que quando Cristo retornar, se cumprirá a palavra que está escrita lá em Oséias e aqui na primeira carta de Coríntios. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas até aquele momento, até aquele tempo em que essa promessa irá se cumprir, a morte vai permanecer uma realidade até mesmo na vida dos cristãos. Enquanto Jesus não vencer esse último inimigo, enquanto Jesus não debelar esse último inimigo, nós, até mesmo nós cristãos, estaremos passíveis da morte. E aí é importante entendermos, queridos, que embora a morte não nos venha como penalidade pelos nossos pecados, como nós falamos, ela vem como resultado de vivermos no mundo decaído, onde os efeitos do pecado não foram ainda removidos. Você sabe muito bem disso. E a gente vê os efeitos do pecado até mesmo diante do que está acontecendo no mundo nesses dias. Por exemplo, essa pandemia, as enfermidades. Isso é também efeito do pecado. Não somente essa questão da pandemia, mas a violência, a mentira, a prostituição, tudo isso é efeito do pecado no mundo decaído. E aí a gente sabe as consequências, os prejuízos, os desastres naturais, como enchentes, tempestades, terremotos, secas, como nós vivemos. Enfim, nós estamos vivendo em um mundo decaído que sofre as consequências do pecado. E embora Deus muitas vezes responda às orações para libertar os cristãos, e aí nós temos diversos testemunhos. Ainda há pouco, o presbítero Eduardo estava falando aqui acerca de irmãos que estão se recuperando, por exemplo, da Covid. É o caso da irmã Ellen, né, que esteve entubada, e que graças a Deus, agora, né, já está livre da intubação. E a gente vai ver o caso também da Thalita, o caso do pai do presbítero Cleiton. A gente vê que apesar de Deus ouvir as nossas orações para libertar, para curar os cristãos e até também os não cristãos, de alguns dos efeitos da queda por certo tempo, também os cristãos experimentam essas coisas em alguma medida. Nós adoecemos, nós sofremos com a violência, nós às vezes padecemos frente a uma intempérie da natureza. Nós não estamos blindados, nós não estamos imunes. Clamamos pela misericórdia de Deus, suplicamos a intervenção do Senhor, mas isso não quer dizer que em todos os momentos nós vamos estar totalmente isentos de sermos envolvidos pelas consequências de um mundo decaído. O último inimigo
lembre-se, ainda não foi destruído. O Senhor resolveu permitir que nós experimentássemos a morte antes de ganharmos os benefícios da salvação que foi conquistada para nós. E aí quando nós falamos, né, dos benefícios da salvação, ela não se limita apenas ao momento em que nós aceitamos a Cristo, né, através da regeneração, da nossa justificação, nem tampouco apenas ao período em que nós estamos sendo santificados, transformados em um novo homem, mas também ao tempo da nossa glorificação, em que nós receberemos um novo corpo, não mais corruptível, mas incorruptível. É por isso, queridos, que nós estamos à mercê ainda dessa situação, desse mundo decaído. Mas além disso, também Deus usa a experiência da morte para completar a nossa santificação. Como assim, pastor? Como é que Deus vai usar algo tão terrível, tão doloroso como é a morte, como é a perda de alguém que amamos, para trabalhar a nossa santificação? Lembre-se, queridos, que durante toda a nossa jornada na vida cristã, nós sabemos que nunca teremos de pagar qualquer penalidade. Você não tem mais o que pagar, porque tudo foi pago por Jesus. Então não adianta você querer se martirizar. Era muito comum, por exemplo, no período da Idade Média, naqueles mosteiros, as pessoas terem a ideia que podiam se afastar do pecado que estava em meio à sociedade. E aí eles iam para os mosteiros, e nos mosteiros eles percebiam que o pecado não estava lá na cidade, não estava no campo, mas estava no coração do homem, no homem. E aí então, eles dilaceravam-se com chicotadas, porque eles queriam como que expurgar o pecado através daqueles atos. Só que nós não conseguimos, amados. Só conseguimos através do sangue purificador de Jesus Cristo. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 1, diz que Cristo pagou totalmente a nossa dívida. Quando realmente experimentamos dor e sofrimento nesta vida, nós não devemos nunca pensar que é porque Deus está nos punindo. Não tenha essa ideia, ou essa falsa ideia, que o problema que você está passando, a luta que você está atravessando, a dor que você está sentindo, se deve à punição de Deus por conta do seu pecado. Ah, Deus está fazendo isso porque antes da minha conversão, eu fiz isso e fiz aquilo, né? Eu era um ébrio, eu vivia adulterando, eu era uma pessoa que não tinha nenhum desejo de ter um relacionamento com Deus, e aí Deus agora está me punindo. Não é nada disso. Às vezes, queridos, o sofrimento é simplesmente resultado, como nós vimos ainda há pouco, da visão de um mundo, da vida de um mundo pecaminoso e decaído. Mas às vezes também é porque Deus nos está disciplinando. E aí entenda que disciplina aqui não é punição. Infelizmente alguns têm a ideia de que quando a gente fala de disciplina, estamos falando de punição. Não é isso. A disciplina, ela tem o objetivo de nos levar a uma correção, e sempre para o nosso bem. E em todo caso, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, o agir de Deus, até mesmo na disciplina, é para o nosso bem, é porque Ele nos ama. Então, por isso que Ele nos corrige. O Senhor disciplina a quem Ele ama. É como no seu caso com os seus filhos. Você os corrige, você os disciplina, você os exorta, porque você os ama. O propósito positivo de Deus, ao nos disciplinar, está claramente registrado lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, nos versos 6, 10 e 11. Ele diz assim: o Senhor disciplina a quem ama. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quando nós estamos debaixo da disciplina, aquilo nos entristece, não nos alegra. Mais tarde, porém, diz aqui é o livro de Hebreus, produz fruto
de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, naquele momento da correção, naquele instante da disciplina de Deus nas nossas vidas, podemos até não entender, podemos até não aceitar, podemos até nos rebelar. Porém, queridos, depois a gente vai ver o quanto ela foi necessária para podermos realmente viver para Deus uma vida em santidade com o Senhor. E se porventura aquela disciplina não tivesse acontecido, talvez nós não estivéssemos permanecido na presença do nosso Deus. Queridos, mas é importante que se diga que nem toda disciplina serve para nos corrigir quando cometemos pecado. Deus pode permiti-la para o nosso fortalecimento, a fim de que possamos ganhar mais capacidade de confiar nele e de resistir ao pecado e no desafio constante de uma caminhada em obediência. Às vezes, amados, nós também somos disciplinados, e isso serve para nos fortalecer, para nós percebermos qual o caminho verdadeiro, porque infelizmente muitos caminhos se apresentam nos nossos dias. É como você está fazendo uma trilha, e você então para numa encruzilhada, e aí você tem algumas opções a seguir. Algumas opções que vão te levar, por exemplo, ao lamaçal, algumas opções que vão te levar a um despenhadeiro, algumas condições que vão te levar a locais ermos, mas há um caminho que vai te levar a verdes pastos, e é esse caminho que nós precisamos seguir. É por isso que Jesus ele diz: eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele não é uma opção, ele é a única opção. O entendimento de que a morte não é de modo algum a punição pelo pecado, mas simplesmente algo que Deus faz passar a fim de nos tornar mais parecidos com Cristo, deve servir de grande encorajamento para nós. É maravilhoso, queridos, quando, por exemplo, um pai ou uma mãe tem nos seus braços o seu filho recém-nascido. E aí então chega alguém que vai visitá-lo e diz assim: olha, é a tua cara. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Pois, amados, nós estamos sendo disciplinados, nós somos corrigidos, nós somos exortados para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Na nossa caminhada, Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência. É por isso que nós somos instados a buscar a estatura do varão perfeito que é Jesus. É Ele o nosso ponto final. Todavia, embora Deus venha a nos fazer um bem por meio do processo da morte, devemos ainda lembrar que a morte, ela não é natural, não é uma coisa boa. E no mundo criado por Deus, ela é algo que não deveria existir. A morte entrou no mundo em virtude do pecado do primeiro casal. Ela é uma inimiga, algo que Cristo finalmente vai destruir. Essa é a nossa segurança, queridos. Essa é a promessa do Senhor para a humanidade. Infelizmente, essa humanidade decaída, ela não dá ouvidos ao Senhor, ela não atende às promessas da palavra de Deus. É por isso que nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem prometido para nós. A experiência da vida eterna é algo que é incompreensível para o homem natural. Mas para o homem transformado no poder da palavra de Deus, tem todo sentido, porque é a esperança da eternidade com o Senhor, na comunhão dos santos. Além disso, a nossa obediência a Deus é mais importante que preservar a vida. Eu sei, amados, que é muito difícil nós aceitarmos a morte de uma pessoa tão próxima, querida, amada. E aí, se Deus usa a experiência da morte para aprofundar a confiança nele, para fortalecer a nossa obediência a ele, é importante, amados, nós nos lembrarmos de que o alvo
de preservar a vida neste mundo a qualquer custo não é o alvo maior para o cristão. Eu vou reforçar, eu vou dizer novamente. Lembre-se que o alvo de preservar a vida neste mundo, até mesmo daquelas pessoas que mais amamos, que nos são mais próximas, a qualquer custo, não é o maior alvo para o cristão. O maior alvo para o crente é a obediência a Deus e a fidelidade a Ele em todas as circunstâncias. Isso é muito mais importante. E aí, queridos, eu quero fazer aqui uma parte. E eu quero trazer aqui um testemunho, não meu, mas de uma mulher que para nós é exemplo de fé. Eu lembro que nós estávamos ali no sepultamento do nosso pastor Beto, e terminado aquela cerimônia, algumas pessoas se aproximavam da pastora Carmen, e as pessoas se aproximavam aos prantos, chorando. E ao invés de consolarem a pastora Carmen, pela perda do seu esposo, pela separação daquele que ela tanto amava, pela ausência da presença constante no seu dia a dia, era a pastora Carmen que consolava as pessoas, que trazia uma palavra de conforto, de consolo, de incentivo. Queridos, isso é realmente entender qual é o nosso valor, a nossa obediência a Deus. É quando nós colocamos essa obediência e a fidelidade acima de todas as coisas. Até mesmo quando nós precisamos entender que a preservação de uma vida, por mais amada que seja nesse mundo, ela não é o maior dos nossos alvos. É claro que nós vamos lutar pela vida. Eu não estou dizendo com isso que você não vai buscar com todas as suas forças garantir a cura de alguém que está enfermo. Eu não estou dizendo com isso que você vai entregar os pontos e não vai lutar. Não é isso. Eu estou dizendo que acima disso, a obediência a Deus e a fidelidade ao Senhor supera até mesmo a permanência das pessoas que nós mais amamos. A gente vai ver claramente isso no livro de Atos dos Apóstolos. Quando muitos cristãos, eles eram lançados aos coliseus romanos e eram mortos ali naquele circo para uma plateia ficar rindo e praguejando contra aqueles que eram mortos pelas feras, que eram trucidados pelos gladiadores, que eram queimados vivos. Eles não tinham as suas vidas por preciosa, porque para eles o morrer era lucro, como Paulo disse. Amados, é por isso que esse apóstolo Paulo, ele pôde dizer lá em Atos capítulo 21, verso 13, 25, verso 11, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ah, queridos, esse é um exemplo para cada um de nós. Nós não passamos pelas perseguições que a igreja primitiva passou, nós não passamos pelas dificuldades que aqueles cristãos no período da pré-reforma passaram, nós não vivenciamos as lutas para que a igreja se mantivesse fiel nos dias da reforma, não. Nós vivemos um dia ou dias de uma certa tranquilidade no que diz respeito à nossa fé. Porém, essa liberdade ou essa falsa liberdade, às vezes gera uma ociosidade. A gente não mais valoriza aquilo que nos é tão importante, que é a nossa fé cristã. E aí facilmente, qualquer coisa nos faz vacilar os pés, faz com que titubeemos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele também pôde dizer, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus.
Amados, que exemplo para todo ministro, que exemplo para todo pastor e presbítero, poder dizer como Paulo: ah, Senhor, que eu possa terminar a corrida, que eu possa completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Queridos, é assim que eu quero viver, é dessa forma que o nosso pastor Beto viveu. É esse testemunho que nós precisamos levar a esta geração corrompida, cada um de nós, porque nós somos sacerdotes do Deus vivo. Isso não é apenas para uma elite eclesiástica, não é apenas para aqueles que têm títulos de presbíteros e pastores, mas todos os comprados e lavados no sangue do Cordeiro são chamados a terminar a sua corrida, a completar o ministério que o Senhor lhe entregou, que o Senhor lhe confiou, e testemunhar o evangelho da graça de Deus. E assim, Paulo pôde dizer, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, verso 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. O diabo poderia até querer envergonhar Paulo, o mundo poderia até querer envergonhar a Paulo, mas ele diz, espero, aguardo ansiosamente, que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo, serei engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A gente quer ser engrandecido, a gente quer ser reconhecido em vida, a gente quer receber os aplausos. Quase todos buscam os seus 15 minutos de fama, como se diz aí fora. A gente vê esses programas de televisão, e cada um querendo mais aparecer do que o outro. E isso não apenas no mundo secular, mas entre aqueles que se dizem cristãos. Venha para a igreja, para a minha igreja, que aqui as pessoas são curadas só em chegar no púlpito. O outro diz, ah, pois lá na minha igreja é diferente, só em entrar na porta da igreja já está sendo curado. É uma verdadeira guerra para aparecer mais, para se promover mais, para ter mais destaque. E Jesus diz assim, os últimos serão os primeiros. É uma inversão dos valores desse mundo e que a igreja, infelizmente, não tem percebido. Precisamos compreender, queridos, que quando nós somos confrontados com a escolha entre preservar a própria vida e pecar, ou abrir mão da própria vida e ser fiel, nós precisamos escolher abrir mão da nossa própria vida. Por mais difícil, por mais doloroso, assim fizeram aqueles cristãos do passado, e assim nós precisamos fazer. Mesmo em tempos em que há pouca perseguição, ou pouca semelhança com o martírio de muitos, seria bom nós fixarmos os nossos olhos nessa verdade. Pois se nós desejarmos abrir mão até mesmo da nossa vida por fidelidade a Deus, veremos que é muito mais fácil abrir mão de qualquer outra coisa por causa de Cristo. Eu sei que é muito comum nós vermos alguns sendo chamados a estar em ambientes que certamente não são propícios, não são bons para o bom testemunho cristão. Mas alguns, para não quererem se rebelar contra os seus amigos, para não ir contra a maioria, acabam baixando a cabeça e aceitando o pecado como uma normalidade. Aí o pecado vai entrando. Ah, se preocupa não, é só um copinho de cerveja. Rapaz, isso aqui é quase nada. Ah, não se preocupa não, que é só uma balada que a gente vai, a gente chega cedo. Ah, não se preocupa não, que isso aqui não vai fazer diferença no caixa da empresa. E aí a gente vai, de alguma forma, querendo aplacar o pecado, amenizar o pecado. Mas assim não deve acontecer nas nossas vidas. Precisamos, queridos, entender que o Senhor nos chamou para sermos íntegros, santos, até mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. A nossa vida só tem valor quando ela é vivida para a glória de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, é isso que Jesus mostrou através da sua vida, do seu ministério, é isso que as Sagradas Escrituras nos admoestam a fazer.
Porque aí então, a morte não mais nos amedrontará. O que nós devemos pensar sobre a nossa morte e a morte dos outros? Essa é a segunda pergunta. Vamos tentar respondê-la. Quanto à nossa própria morte, o Novo Testamento, ele nos encoraja a ver a própria morte não com temor, com medo, mas com alegria, pela perspectiva de partir e estar com Cristo. Ou seja, a morte não é uma parada final. A morte não é o fim da existência. Pelo contrário, é a partir dela que nós estaremos com Cristo. Paulo diz lá na carta aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz, olha, eu prefiro estar morto e habitar com o meu Senhor. Há muito maior excelência. É por isso que quando ele estava na prisão, não sabendo se seria executado ou se seria solto, ele escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ah, queridos, nós nos apegamos tanto a esse mundo. É bem verdade. Nós nos apegamos porque, de alguma forma, gostamos das coisas desse mundo, daquilo que chega até nós. Mas também nós nos apegamos a esse mundo por conta das pessoas que fazem parte da nossa história. Nossos pais, nossos irmãos, esposa, esposo, filhos. Nós nos apegamos a esse mundo por causa dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Mas, queridos, é importante entendermos, como diz aqui Paulo no capítulo 1, verso 23, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Às vezes a gente fica brincando, eu quero estar com Cristo, mas eu quero estar com Cristo quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento. Não quero morrer não, né? A gente fica logo com aquela resposta imediata. Mas quando a gente vai aos evangelhos, a gente não tinha na visão dos apóstolos ou daqueles cristãos essa desculpa com relação a não enfrentar a morte. Porque eles sabiam que estava vivendo apenas uma passagem nesse mundo. Esse mundo era uma transição. Eles contemplavam a eternidade. E é isso que precisamos fazer, amados, é colocar os nossos olhos na eternidade, é sabermos o que está preparado para cada um de nós. Eu sei que aqui nós podemos conquistar muitas coisas. Alguns conquistam um bom emprego, outros conquistam uma boa casa, um bom carro, conquistam a família. E às vezes a gente vê alguns até fazendo entrevista com que alguém conquistou. E aí, o que foi que você conquistou? Né? Conta a tua bênção, irmão. Mas, amados, se a nossa conquista se limitar tão somente aos bens materiais nesse mundo, somos o pior das criaturas, porque a nossa maior conquista não foi nossa, foi feito através de Cristo na cruz do Calvário, quando o Senhor se entregou por nós. É por isso que lá, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, no capítulo 14, verso 13, ele diz, então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. João está dizendo, o Espírito Santo está falando aqui, através de João, olha, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Quais são os nossos frutos? O que nós temos a apresentar ao Senhor? O que nós temos a colocar diante do altar do nosso Deus? Será que nós só temos folhas? Ou será que nós temos frutos? Bons frutos? Frutos de excelência? Eu lembro uma vez, participando de uma reunião de pastores, há muitos anos atrás. Nós recebemos um pastor que estava ministrando a palavra e ele dizia sempre o seguinte, olha, não faça o que é bom para Deus. Não dê o seu bom para Deus.
dê o seu melhor. Aquilo que você vai fazer, faça com excelência. Faça como se fosse o seu último momento nesse mundo. E você está apresentando o melhor para o Senhor. Os crentes não precisam ter medo de morrer, porque as Escrituras nos asseguram de que nem mesmo a morte será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 8. Nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus quando nós descansamos as nossas vidas no Senhor. Quando nós somos acolhidos por Deus. Queridos, essa é a maior de todas as experiências. E aí você pode perguntar, pastor, tudo bem, eu entendi que como cristão eu preciso enfrentar a morte, porque a morte não mais tem como tragar ou como roubar a minha comunhão com Deus, é verdade. Mas, e quando a morte alcança um parente, um amigo, alguém muito próximo, né? Agora nós vimos nesse final de semana, não apenas, né, o falecimento do pastor Beto, mas também o falecimento do irmão do nosso diácono Muniz, aqui da Igreja Manaim, presbítero lá na Igreja Manaim. Soubemos também de outras situações. Queridos, é importante entendermos que, embora aguardemos o tempo da nossa própria morte com a expectativa alegre de estar na presença de Cristo, a nossa atitude será um tanto diferente quando experimentamos a morte dos amigos. Em que sentido? Nós, diante da perda, da ausência de alguém tão próximo, de alguém que amamos, nós vamos experimentar a tristeza. E essa tristeza também, ela vem mesclada com alegria, porque eles estão no Senhor. Se há uma tristeza pela separação, se há uma tristeza pela ausência da presença daquela pessoa que nós tanto amamos, mas também há alegria, porque sabemos que aquela pessoa está no Senhor. Não é errado expressar a sua tristeza pela perda da comunhão com os seus irmãos ou amigos que morreram. Há algumas pessoas que ficam como que instigando os outros, para que está chorando? O irmão já descansou no Senhor, está nos braços do Pai. Não, queridos, nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer, como eu chorei nesses últimos dias, pela perda de alguém que tanto amou, que tanto amei, né, que foi um exemplo para a minha vida, ministerial, familiar. Isso não quer dizer, amados, que seja algo reprovável, não, de forma nenhuma. A tristeza pelo sofrimento, pela angústia que nós experimentamos, é normal à nossa natureza. Às vezes os cristãos pensam que mostram falta de fé, se lamentam profundamente por um irmão na fé que morreu. Alguns ficam como que não querendo expressar aquele momento de tristeza. Não, eu não posso chorar porque eu sou crente. Aonde é que se encontra isso, queridos? Pelo contrário, as Escrituras não dão apoio a essa ideia. Eu acho que vocês lembram, lá em livro de Atos, quando Estevão foi apedrejado, Atos capítulo 8, verso 2, diz que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Eles sabiam que aquele jovem que havia sido apedrejado era um homem segundo o coração de Deus, que testemunhava a Cristo, que cuidava da igreja. E aí quando eles pegam o corpo de Estevão, que foi morto apedrejado, eles o sepultam e fazem ali uma grande lamentação, eles choram. Mas não somente isso, o próprio Jesus chorou diante da tumba do seu amigo Lázaro. Não é errado nós chorarmos, não precisamos reprimir o choro, porque somos crentes, não. É um momento, amados, onde nós expressamos com o nosso choro os sentimentos que nós temos. Mas, não obstante a tristeza que sentimos pela morte de nossos queridos irmãos, está claramente, amados, misturado com a esperança da alegria. Porque sabemos que estes amados irmãos foram colhidos pelo Senhor. É por isso que Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, ele diz: irmãos,
Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo está dizendo, olha, vocês podem se alegrar, porque enquanto as pessoas que não têm o conhecimento da verdade, ficam se martirizando, ficam sem perspectiva do que vai acontecer após a morte, nós temos a segurança, a certeza daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, e que os nossos irmãos que já descansaram estão em gozo. É por isso que lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10, ele diz assim, que Cristo morreu por nós para que nós estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Mesmo mortos, nós estaremos unidos a Cristo, estaremos juntos com o Senhor. É por isso que lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, diz, felizes os mortos que morrem no Senhor, eles descansarão das suas fadigas. Felizes são chamados de bem-aventurados os que estão mortos no Senhor. Ah, meus amados, o salmista, no Salmo 116, verso 15, diz que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, Ele ama os seus filhos, até mesmo na sua morte. Nós precisamos entender, queridos, que na nossa caminhada cristã, nós vamos sentir a perda, a ausência daqueles que nós amamos. É bem verdade. Mas nós poderemos dizer, através da promessa de Deus que lemos nessa noite, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você, meu irmão e minha irmã, não precisa ficar atemorizado, arrasado, refém por causa desse vírus, por causa da violência urbana, por causa do desemprego, ou por causa de qualquer outra tribulação que você esteja vivendo. Lembre-se, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e a morte não tem mais vitória sobre nós, porque ela foi conquistada. E a palavra de Deus diz que haverá o dia em que o Senhor a destruirá por completo. E aí não haverá mais medo, não haverá mais receio acerca desse grande inimigo. Nós estamos vivendo nesse momento dias de perdas, dias de dor, dias de sofrimento, e nós podemos chorar por aqueles amados irmãos e amigos em Cristo que descansaram no Senhor. Podemos chorar pela ausência deles no nosso meio, mas precisamos nos alegrar, porque eles já estão nos braços do Pai. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa perspectiva. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Na próxima terça-feira, nós vamos falar, queridos, sobre três outros pontos. Primeiro, a morte dos descrentes. Como nós devemos enfrentar a morte daqueles que perecem sem confessar Jesus Cristo. A outra coisa que nós estaremos respondendo é, o que acontece quando as pessoas morrem? O que acontece quando elas morrem? O que é que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? E por último, vamos falar sobre a glorificação, o nosso corpo incorruptível que nós receberemos do Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos, amados, ter um estudo da palavra de Deus constante. Esse é um dos temas que é mais envolvente nas Escrituras, porque instiga-nos a encontrar sempre na palavra aquilo que o Senhor quer nos revelar para cada um de nós. E eu oro a Deus para que o Senhor possa trazer o conforto, o consolo da sua palavra para a sua vida. Que você não fique refém com medo da morte, com medo da sua morte, ou com medo da morte de um ente querido. Em especial ele sendo cristão. Lembre-se, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele nos ama. E mais uma vez, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Queremos louvar a Deus por todos aqueles que nos acompanharam nessa live, através do nosso canal no YouTube. Que você possa, em nome de Jesus, continuar estudando a palavra de Deus. Leia diariamente a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que ela será alimento para o teu espírito. Que Deus te abençoe e abençoe sua família, em nome de Jesus.